Olá, Shalom, Shalom de Deus para você. Nós estamos aqui com mais um vídeo de um tema, desta vez, que é um dos meus prediletos. Agindo Deus, quem impedirá? Para entender esta frase, que é um versículo, que está em Isaías 43, no versículo 13, para você entender este versículo, você não pode isolar. Você precisa entender o porquê Deus está falando de que agindo Ele, quem impedirá? É claro que se você isolar esse versículo, como você muitas vezes ouve, ou quando até música nós temos, você já entende que Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos, Deus é um Deus soberano, Deus, nada pode impedir a Deus, a Ele pertence a força, a Ele pertence o poder. É lógico que você entende tudo isso, mas vamos ler o texto para podermos entender um pouco melhor. O Senhor diz a partir do versículo 2, Ele diz o seguinte: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. Versículo 5. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Olha que palavra para nos sustentar no meio da aflição. Ele fala de 3 situações impossíveis para nós de suportarmos. Ele está falando muitas águas, ele está falando de rios e ele está falando de fogo. As muitas águas nos lembram quem? Moisés e a pressão. Os egípcios por detrás e à frente deles o mar. Não tinha solução, não havia escape. Era, sabe, linha, fim de linha. Era isso que todo mundo poderia estar pensando, inclusive Moisés. Mas o Senhor, Ele disse para nós: olha, quando você viver uma situação como Moisés, tenha certeza que eu vou fazer o que eu faço com Moisés. Eu vou abrir um caminho aonde não há caminho, e você vai passar e todos verão que eu sou Deus. E além do caminho abrir, aqueles que iriam te destruir, eles vão ser submersos pelas águas, mas você não vai ser destruído pelas águas, mas as águas vão destruir aquilo que te destruía. Como assim? Você hoje, por exemplo, eu fui curada do câncer 2 vezes. Então hoje o câncer não me destruiu, mas o câncer hoje ele foi destruído por Deus, ele foi eliminado por Deus, eu tive a cura e o câncer hoje é motivo de testemunho na minha vida. Então as muitas águas não me destruíram. Ele diz ainda a situação de rios. Quando a gente pensa em rios, nós pensamos em Josué. Josué, ele chega na Terra Prometida, como não bastasse o problema das muralhas, ele ainda tem o problema do Jordão, porque eles chegaram no momento em que o Jordão não era apenas um rio, que já por si só já seria um impedimento, mas estava em tempo de cheia. E em tempo de cheia, as águas elas triplicam e ainda tem a correnteza. Aquela correnteza arrastava tudo, tanto que nenhuma casa era construída à beira do Jordão, porque em tempo de cheia arrastava tudo que encontrava pelo caminho. Você já viveu situações dessas em que o problema ele vem com tanta violência que ele sai arrastando e destruindo tudo que está ao teu redor? Ainda assim o Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Foi o Senhor que mais uma vez, da mesma forma como ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Jordão para que Josué e todo o povo passasse. Ele ainda diz uma terceira situação. Ele diz: quando você passar pelo fogo, ele não vai te destruir. E é claro que nós pensamos em Sadraque, Mesaque e Abdenego e aquela grande fornalha. Todos que olhavam para Sadraque, Mesaque e Abdenego esperavam que eles virassem cinzas. Tudo que eles tinham virasse cinzas. Eles caíram na fornalha amarrados, jogaram-nos
na fornalha amarrados, mas o quarto homem estava lá e o quarto homem os soltou, porque está escrito que eles passeavam. Nabucodonosor os viu passeando pelo meio do fogo. Agindo Deus, quem impedirá? Ele te liberta, liberta a tua mente, liberta as tuas emoções, ele liberta tudo que é teu e que está preso, e ele vai passear pelo meio da crise junto com você, e a crise não vai te destruir, porque agindo Deus, quem impedirá? E é nessa circunstância que ele diz, agora sim, você leia comigo no versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? E quando eu tenho essa afirmação, eu quero ler com você outra passagem para te explicar. Talvez você conheça decora o Salmo 23, mas o Salmo 23 é a confiança de um rapaz que conheceu o que é livramento de Deus e que agindo Deus ninguém pode impedir. Ele conheceu o livramento como pastor. Ursos, leões não o destruíram. As inundações do deserto não o destruiu. Ele conheceu um Deus que o livrou de Saul e de toda a sua perseguição, que o livrou de Golias, que o livrou dos filisteus. Muitos livramentos Davi viveu, porque ele tinha essa certeza de que agindo Deus ninguém poderia impedir. Então quando o problema chegava na vida dele, Davi tinha essa segurança. E eu quero ler o Salmo 23, talvez de uma forma como você nunca tenha lido na sua vida. E está escrito, é claro que é uma das passagens mais conhecidas, mas eu quero que você agora se desarme. Escute como você nunca escutou. A primeira situação, antes de eu começar a ler, eu quero que você entenda que o Salmo 23 foi escrito por um homem, Davi, que morava em Belém e ele pastoreava as ovelhas no deserto de Judá. Quando você for para Israel e você contemplar o deserto de Judá, você vai ver que é um deserto perigoso, um deserto rochoso, um deserto com... Claro, se é deserto com pouco pasto, pouquíssimo, são chumaços. Então o pastor tem muito trabalho. Ele tem que andar de lugar em lugar. Onde tiver um chumacinho verde, as ovelhas ali, ele dá o alimento para as ovelhas, mas ele já tem que mudar porque acaba rápido. Acaba com, uma vez que elas comem, já não tem mais nada, elas já tem que ir mais longe ainda. Então um pastor no deserto da Judéia andava por 3 meses no mínimo longe da sua casa, levando cada dia mais longe as ovelhas para encontrar alimento. Elas dependiam completamente deles. E as ovelhas, mesmo sendo animais, confiavam no pastor porque elas sabiam que muitos riscos a ovelha animal, ela corria ali no deserto da Judéia. O risco da inundação, porque as águas que vêm de Jerusalém, quando chove, elas chegam no deserto da Judéia como torrentes que, sem aviso prévio, não chove, só chega a torrente e ali tudo que tiver no caminho da torrente vai ser arrastado e vai morrer. Mas um pastor que fica em sintonia com o perigo, ele vai ouvir o estrondo daquelas águas e vai tirar as ovelhas do meio do caminho da destruição. Um pastor leva a sua ovelha cada dia mais até um pasto, até um local onde chama de mesa de banquete, que é um local mais distante, onde ela vai poder comer mais, mas às vezes ela tem que passar pelo vale da sombra da morte, que são despenhadeiros, que são abismos, e ela vai ter que passar confiando no Senhor, porque agindo Deus quem impedirá, e ali é o bom pastor, que é o nosso Deus. Então vamos ler comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em todo esse cenário que eu te falei, cenário de crise, as ovelhas não morrem de fome, porque agindo o pastor, quem pode impedi-lo? Ele sabe aonde tem pasto, pela experiência ele sabe. Esse é um pastor de ovelha natural. Agora imagina o teu pastor, Jeová Rohi, que é em hebraico
O Senhor é o meu pastor, é o nome redentivo de Deus. Ele pega na tua mão todo dia e te leva a um lugar onde há tudo aquilo que você precisa, a provisão. Hoje é o dia da provisão na sua vida, creia nisso. Agindo Deus, quem impedirá? A crise não vai te destruir. E depois ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A primeira coisa que quando eu leio, eu penso num pasto verdejante como um lugar bucólico, como a gente vê em muitos quadros, com muita grama. Não, já disse para vocês, é o deserto, é o cenário de Davi. Depois ele diz, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Peraí, no deserto tem águas de descanso, no deserto tem rio, no deserto tem lagoa, tem oásis. Mas não é, tem um oásis, tem um ou outro oásis no deserto, mas o Senhor não está falando aí de oásis, ele está falando de águas de descanso, é um termo que todo pastor, ele conhece no deserto da Judéia. Depois que vem essa torrente, que vem de Jerusalém, uma torrente destrutiva para os desavisados, depois ela se acalma e fica, o resultado dessas muitas águas são águas que se tornam águas de descanso, porque é um ajuntamento de água em que o pastor vai lá e as ovelhas agora podem beber tranquilamente, porque a torrente já acabou e agora se tornou águas de descanso. Depois da crise vem o refrigério. O Senhor está contigo, não tema. E eu digo que o resultado de tudo que você está vivendo é águas de descanso para a tua vida. E quando eu falo de águas de descanso, eu falo de Jeová Shalom, o Deus que é a minha paz. E Ele vai te dar paz. Eu falo tanto Shalom, Jeová Shalom é um dos nomes redentivos de Deus, o Senhor que é a minha paz. Depois, quando eu continuo a ler o Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. No versículo 3, ele está falando de justiça. Jeová Tsekenu, ele é a tua justiça. Ainda que todo mundo faça injustiça com você, agindo Deus, quem impedirá? Ele é a tua justiça, ele foi a justiça de Davi o tempo todo. Quando queriam destruir Davi, o Senhor era a justiça. Quando Saul tentou destruir Davi, o Senhor foi a justiça de Davi. Quando os irmãos de Davi o desprezaram, o Senhor foi a sua justiça. Quando Golias disse que ia destruí-lo, o Senhor foi a sua justiça. Agindo Deus, quem impedirá? E continuando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Só no versículo 4, você tem dois nomes redentivos de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Está falando de Jeová Sabaô, o Deus da guerra. Quando você está, porque esse vale da sombra da morte tem duas situações. A primeira, como eu expliquei, um despenhadeiro, porque ali é um deserto rochoso. Então tem muitos canyons e ali eles passam em fila indiana em algumas circunstâncias para chegar onde tem o pasto melhor. E as ovelhas não podem olhar nem para a direita nem para a esquerda, tem que olhar para o pastor, senão ela vai cair daquele penhasco. Essa é uma situação extrema, mas o que tem do outro lado vale a pena confiar no pastor, porque tem um bom pasto do outro lado. Ele não está levando aquelas ovelhas para destruição, ele está levando aquelas ovelhas para uma situação muito melhor. Então, mas existe uma outra situação. A estrada que separa Jericó de Jerusalém também era chamada assim, porque é uma estrada muito perigosa e Jesus contou através da parábola do bom samaritano, que um judeu estava indo por essa estrada quando salteadores, ladrões do caminho, salteador é ladrões por aqueles que passam pelo caminho,
Então, eles roubaram, feriram e quase mataram aquele homem. E nós andamos pelo caminho. O caminho é Jesus. E quando nós andamos pelo caminho, o Senhor nos avisou, olha, você tem um ladrão que quer matar, roubar e destruir, mas eu estou com você. Ainda que você ande por um momento assim, por um lugar perigoso, que é o vale da sombra da morte, com o perigo de salteadores, do diabo roubar a tua fé, de roubar a tua esperança, eu estou contigo, porque agindo eu, quem impedirá? Só se agarra a mim, só olha para mim, e eu digo que você vai passar por essa situação, e olhando para mim, e você não vai ser destruído. Então, aqui é o nome Jeová Sabaoth, mas eu disse que o versículo 4 tem outro nome redentivo de Deus. Está escrito, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Está escrito, porque tu estás comigo. Sabe qual é o nome redentivo de Deus? Jeová Shammah, Deus presente. O Deus presente está com você em todo o tempo. Não importa como você leu comigo, se é rios, se são as muitas águas, mares, ou se é o fogo, nada, absolutamente nada, te destruirá. E aqui ele continua, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele está falando, prepare-me uma mesa na presença do meu adversário. Ele está falando de uma situação de resgate de Jeová Nissi, e agora você tem a recompensa de ter confiado. Você tem uma mesa de banquete, Jeová Nissi, o Senhor, que é a tua bandeira. Essa revelação quem recebeu foi Moisés e Josué, lá em Êxodo 17, quando Amaleque veio para destruir, e o Senhor foi a bandeira, a vitória de Israel naquela situação por causa da intercessão. E é claro que uma vida de oração faz com que o Senhor levante a bandeira dele na tua vida, dizendo, esse é meu filho, este é o meu amado, e nada pode destruí-lo, porque eu estou com ele. Quando eu falo de que nada pode destruir, eu não estou falando que você não vai viver por situações de sufoco, de aperto, de pressão. Eu estou dizendo que nós vivemos sim essas situações. Os problemas fazem parte da vida, mas o escape, o livramento e o milagre pertencem a Deus. E ele diz ainda aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu estou falando aqui de Davi, um homem que entendeu, sabe o que ele dizia quando vinha um impedimento na vida dele? O que está escrito no Salmo 18. Ele diz, olha, quando eu vivo uma situação, quando um muro se levanta diante de mim, eu salto, porque ele diz, com meu Deus eu salto muralhas. Quando inimigos me cercam, eu passo pelo meio de um esquadrão. É o que está escrito na palavra. Então não tema, agindo Deus. Quem impedirá? Viva esta realidade e coloque hoje a tua causa, que pode parecer uma causa perdida, e leia esse texto como você nunca leu e diga, não importa o que eu estou vivendo, Deus está comigo, Ele é presente, Ele é fiel e Ele não me deixa, nunca, jamais me abandona. E eu quero convidar você a enviar essa mensagem para alguma pessoa que está desesperada, que está se sentindo sozinha, desamparada, que ele possa entender que há um Deus que se levanta por ele em todas essas situações difíceis, em nome de Jesus. E não saia do vídeo sem antes curtir, para que esse canal seja cada dia mais relevante, sendo espalhada a palavra para muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.